E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o Vesta Sprints, trazendo novidades vindas da Sprint 88 do Visual Studio Online. Do outro lado da linha está o meu amigo Vinícius Moura. E aí, Vini, bom? Bom, mais ou menos, né? Por quê? Jet lag, voltando de férias, mas ainda bem que o time colaborou e liberou o split bem no dia da volta das minhas férias e conseguimos fazer a gravação normalmente. Mas vamos aí. Moral é outra coisa, né, cara? A galera te esperou. Isso não é moral, se chama contatos. Networking. Mas vamos lá, cara. Eu acho que temos muita novidade aí. Conta pra gente. Eu acho que é bom a gente até começar logo, né? Exatamente. Então, pessoal, o link está disponível aqui para vocês. Então, a gente está falando da release do dia 18 de setembro, que foi colocado em deploy nas contas na terça-feira. E a gente vai começar a falar deles hoje. A gente tem 7 itens para falar, a lista é bem extensa. Então aqui todos os itens. Mas para variar a gente vai falar sobre o planejamento dos times, que cada vez mais o time de produtos do VSO vem investindo nisso. E hoje a gente tem 3 funcionalidades novas disponíveis. A primeira que a gente vai falar para vocês é o Inline Tasks on Kanban Board. Isso aqui é uma grande novidade, vai ficar bem fácil agora para a gente controlar nossas atividades e os nossos Product Backlog. Então, o que a gente fez aqui só para vocês terem uma ideia? A gente colocou a Sprint 88, que é a corrente, cadastrou todos os nossos as features disponibilizadas pelo time e agora a gente vai começar a trabalhar nelas. Só para facilitar a nossa vida aqui, eu vou pegar todos os itens que a gente cadastrou como Product Backlog e mover. Opa, já temos uma novidade aqui, Ferradas. Você já mandou um spoiler aí. Já, o que aconteceu? Agora, quando você seleciona todos os itens e move, ele fala a quantidade que você está movendo. Daí já é novidade da Sprint. Então, vamos colocar todo mundo na Sprint 88, já salvou. E agora vamos para a visão do board. Falar o Inline Tasks Board. Basicamente, pessoal, o que aconteceu aqui? Quando a gente clica aqui no botãozinho, a gente tem uma novidade chamada Add Task. Ou seja, você vai poder adicionar as tarefas do seu, ou seja, fazer o grooming direto no Product Backlog. Você não precisa mais acessar a Sprint. Bem legal essa novidade. Então, vamos fazer esse cadastro aqui. Então, basicamente, a gente vai adicionar aqui uma Task 1, só para ficar um exemplinho bem tranquilo. 2, e vou colocar mais uma Task 3 aqui. Task 3. Então, a gente pode agora adicionar os itens, as tasks do nosso Product Backlog, ou seja, da nossa tarefa, nossa história, e a gente pode adicionar direto as tasks na visão do Product Backlog, na visão de board. Só que a novidade dessa funcionalidade não para por aí. Vocês perceberam que ele colocou, primeiro, vamos aumentar aqui para facilitar para vocês, ele colocou um contador aqui, ou seja, ele fala que eu cadastrei 3 tarefas e ainda nenhuma foi finalizada. Então a gente já tem uma visão de como que está também a evolução da nossa história dentro da nossa sprint. E o que a gente pode fazer também? Pode falar que ela finalizou. Então, no todo da nossa história, eu já finalizei 2 de 3 tarefas. Então, eu posso dizer que eu estou aí mais de 50% finalizado da minha história, e ele tem uma visão agora direto no board. Ficou bem interessante essa funcionalidade. O que você achou, Cerrado? Cara, eu achei fantástico, porque uma coisa que eu sempre via que tinha que melhorar é justamente o lance de evitar esse switch entre Kanban e Taskboard para você planejar, né? Muitas vezes eu via times escolhendo entre uma visão ou outra. Aqui, eu tenho uma visão unificada, ficou muito bacana de trabalhar. Isso. E se a gente clicar na Task 1, você pode editar ela sem nenhum problema, título, tudo certinho. E aqui você pode
fazer sumir as tarefas ou fazer elas aparecerem normalmente. Mas essa visão de quantas tarefas da sua história foram finalizadas é bem legal, e você pode finalizar elas diretamente aqui. Ficou bem bacana. Ficou muito legal. Podemos ir para a próxima? Manda bala. A próxima funcionalidade, aí é acredito eu que lá no User Voice, ele está até falando que é um dos itens mais votados e era o que realmente todo mundo estava pedindo desde que os campos customizáveis no board foram lançados. O que seria isso? Tudo bem, eu consigo dividir minha coluna entre fazendo e feito, eu consigo criar swim lane, eu consigo criar colunas intermediárias, só que até então a gente não conseguia fazer queries nesses campos de board. E agora, a partir da Sprint 88, a gente pode fazer essas queries. Então vamos ver como ficou essa opção. A gente vem aqui, vamos só fazer uma configuração rápida no board para vocês entenderem o que eu estou falando. Primeiramente, eu venho aqui no Settings, né? Eu venho na opção Columns. Aqui a gente já tem renomeado as colunas, né? A gente fez uma tradução em aprovado, em andamento. Só que o que eu vou fazer nessas duas colunas intermediárias? Além de ter elas renomeadas, eu vou fazer o split entre done e done, em aprovado e em andamento. E vou salvar. E além disso, eu vou criar uma swim lane e eu vou dar o nome dela de Technical Debt. Por que eu tô dando esse nome? Dentro da minha sprint, eu falei para o meu time, além de vocês atenderem todo o meu Product Backlog, que são minhas novas histórias, eu tenho os 2 bugs que ficaram de sprints anteriores. Eu quero que vocês atendam também. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um item de bug e colocar ele como Technical Debt e está a fazer. Eu vou pegar também o outro item de bug e colocar na swim lane de Technical Debt. Para que eu fiz toda essa configuração? Agora eu vou explicar para vocês. Se eu vier aqui e fizer uma query, então eu vou fazer uma query bem básica. Então eu vou pegar, criar uma nova query e vou colocar qualquer work item de qualquer status e agora a gente tem 3 colunas: boarding column done e boarding lane. Boarding column significa as minhas colunas intermediárias que eu criei customizada. No nosso caso foi por exemplo, aquela coluna de aprovação. Boarding column done é quando eu pego minha coluna intermediária e faço o split entre fazendo e feito. Então a gente consegue também aplicar uma query em cima dessa coluna. E boarding lane é o nome da swim lane que eu dei dentro do meu board de Product Backlog. Ou seja, a gente tem agora uma board de Technical Debt. Então, para ficar mais fácil, aqui, lembra? Eu tenho aí andamento. Se eu fizer uma query específica com a boarding column, não apareceu nada. Deixa eu pegar outro aqui. Acho que está em novo, né? Novo? Opa. Acho. Deixa eu ver. Isso, novo. Agora eu vou fazer um exemplo de boarding column done. É falso. Então todas ainda estão a fazer. E no caso específico daquele bug 1 que eu coloquei. E agora a gente tem uma boarding lane com Technical Debt. O mais legal é que tem autocomplete, né? O mais legal é que ele reconhece o cadastro que você fez. Então ele faz o autofiltro para você automaticamente. Você trocou o nome do campo, ele já sabe. Boarding lane, a única boarding lane que eu reconheço nomeada é a Technical Debt.
boarding column a mesma coisa, e boarding column done, como a gente splita, ele reconhece que é true ou falso. Ficou bem legal essa funcionalidade. Bem tranquila, né? De trabalhar. Ficou interessantíssimo. E como último item, na parte de melhorias de backlog, toda a parte que foi disponibilizada nas sprints anteriores de múltipla seleção em Product Backlog, agora é possível fazer múltipla seleção na visão de sprint. Então a gente volta aqui, eu saio da página, não quero salvar, entro na sprint 88 e pego, por exemplo, seleciono com o Shift, né, ou Shift seta também, e aí as opções eu posso mover para as sprints seguintes, mesmo as mesmas funcionalidades disponibilizadas no Product Backlog, agora estão disponíveis na Sprint Backlog. Ficou bem interessante também essa funcionalidade. Então, cada vez mais o time está se preocupando em dispor melhorias para que facilite o planejamento do time, para que o time consiga entender essas novas funcionalidades e aplicar no dia a dia. Eu penso que daqui a um tempo, por exemplo, os times vão projetar a visão de board numa TV, na sala de desenvolvimento, e cada um vai lá, aplica a sua regra, cada um pega a sua tarefa, e está ficando bem fácil. Imagina isso numa TV touch, vai ficar bem interativo, ou a sprint planning, a sprint review, vai ficar bem interessante para os times trabalharem desse modo bem interativo. E aí, o que você achou, Cerrado? Cara, o board está ficando fantástico. E essa mudança do multi-select agora no task board é algo que eles já tinham prometido, né? Eles falam, olha, a gente começou aqui com multi-select no backlog de produto, mas fica tranquilo que já vai ter em outros lugares, né? Então, cara, tá ficando muito legal, muito bacana mesmo. Então agora eu vou parar de falar um pouquinho, que o Cerrado vai falar um pouquinho agora das outras melhorias. Eu vou passar o controle para ele. Cara, eu posso falar um pouquinho? Só um pouquinho? Juro pra você que é só um pouquinho? Eu deixo. Eu vou trocar aqui pra minha área de trabalho. Enquanto isso a gente vai botar aquela música enquanto a gente mexe o liquidificador aqui. Então vamos lá. Restaram aí 4 itens pra gente falar. São 4 itens um pouco menores, menos complexos, mas que eles têm sua importância também, e a gente vai entender o porquê. Tá, a gente vai falar sobre políticas de branch, né? O Git ele veio recebendo melhorias recentes aí, tem uma importante. A gente vai falar sobre exportação de outputs de teste, a parte de melhorias dos relatórios do Power BI e uma brincadeira legal com testes no build, né? Vamos começar por essa aqui, que é a de políticas de branch para obrigar a ter um work item associado a um pull request. O que é isso, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso repositório. Então, se eu vier aqui na configuração do meu VSO, eu tenho um repositório aqui, né? Só mostrando para vocês. É o repositório do canal VSO Sprints, tá? Tá vazio, mas uma vez que eu tenho um branch nele, tá? Essa configuração é a configuração por branch do meu repositório Git. Tá? Então, se eu vier aqui em Source Control, na configuração do Team Project, selecionar o meu repositório, selecionar a minha branch, eu consigo ver a aba de Branch Policies aqui. O que tem de novo? Agora eu posso pedir que o merge seja negado. Né? Eu posso pedir para verificar se o merge, né, o pull request, tem um work item associado. Né? E eu posso ou não já recusar automaticamente o pull request se não tiver nenhum work item associado. Né? Então, isso não tinha antes, então o pull request estava mais solto agora. Pull request já é uma novidade, né, que veio recente no Git do VSO. E essa é a novidade. Então eu tenho uma política aí para controlar, ter uma tarefa associada sempre a um pull request
do meu repositório. Isso é bem bacana para times que são um pouco maiores, né, Vini? Eu acho que funciona bem, né? E também para quem falava que essa funcionalidade só existia no TFVC, acabou a desculpa. Acabou, desculpa, exatamente. O pessoal falava bastante que o Git veio pro TFS, mas veio um pouco solto e tal. Que Como que quando o pessoal colocar tarefa? o pessoal falava assim, poxa, eu tenho um time um pouco mais controlado, cara, o Git não vai funcionar para mim. Vai estar funcionando legal, né? Beleza? Beleza? São coisas pequenas, mas que têm sua importância no processo, né? O outro ponto é sobre exportar resultados de teste. Como é que funciona isso? Eu fechei aqui o nosso VSO. Mas vamos para a abinha teste aqui do nosso Team Project. Churradas, Oi. conta toda a historinha dessa exportação de teste, que é uma história que veio desde o Visual Studio 2010, TFS 2010. Conta pro pessoal como que foi evoluindo essa parte de exportação de casos de teste. Não, isso aí é o seguinte, desde desse Visual Studio 2010, o pessoal sentiu a necessidade de exportar esses artefatos, por algumas razões, né? Às vezes porque em um determinado momento não dava para usar o Test Manager para executar os testes, qualquer que seja o motivo, precisou se exportar os testes, os casos de teste, as suítes de teste para fora do TFS. Isso geralmente saía para um Excel, né? Então a primeira iniciativa de exportação veio lá com o TestScribe, né, que era um utilitário, né, instalado para você poder fazer a exportação desses artefatos. Né? Porque esse utilitário, lembra-se, ele só funcionava com o Test Manager. Isso, só funcionava com o Test Manager, né, para os casos de testes cadastrados lá. Então era só em cima do aplicativo, né? O segundo momento dessa história foi quando isso veio aqui para o Web Access, né, que a gente tem essa tela aqui, que veio essa funcionalidade de exportação aqui, né? Então isso aqui já tem há algum tempo, né? Então eu consigo exportar aqueles mesmos artefatos, só que a partir do Web Access. Então, cara, evoluiu, né? A gente já tinha uma interface web bacana. Para quem não sabe, eu consigo ter aquela janelinha utilitária para executar testes via web, mas é outra história. Não vamos entrar nessa seara, né? E o terceiro momento, a terceira requisição do pessoal era o quê? Legal, posso exportar esses artefatos, mas, cara, eu preciso mandar para o meu cliente o resultado dos testes da minha sprint, né? O cliente pede isso como entregável também. Como é que eu faria até então? Né? Não conseguia exportar os resultados dos meus testes e mandar como um documento para o cliente. E essa é a novidade que veio nessa Sprint 88, que é exportar teste outcome, ou seja, exportar a saída dos testes. O que é isso? Uma vez que eu uso a opção do botão direito aqui na minha test suite e clico em Export, eu tenho uma nova opção aqui, ó, chave, que é Latest Test Outcome. O que significa? Exportar também o último resultado de cada caso de teste. Tá? Então, vamos dar um OK nessa janelinha, vamos ver o que ele gera para mim. Tá? Eu pedi para fazer um print, se eu quisesse podia direto mandar para uma janela que manda e-mail. Tá? Então eu vou dar um print aqui e vamos ver qual que é a saída. Olha só, então ele mostra para mim o plano de teste, né, da Sprint 88, que na verdade lá é a minha suíte, né, e aí eu tenho a hierarquia da minha suíte aqui. Então eu tenho as configurações, todo o detalhe aqui da minha suíte, os detalhes de configurações de execução, né, e os test outcomes. Então para cada caso de teste, olha só, eu tenho os passos e o resultado dele. Então aqui, ó, eu tenho o passage aqui, o latest outcome aqui, é o meu resultado. Então eu posso pegar esse PDF aqui, tá? E mandar para o cliente agora como um documento entregável. Né? Acho que enriquece bastante o processo também. Ele tem noção do que está sendo executado, o que não foi executado. Ficou bem interessante. Todos os detalhes. Quem testou, qual foi a configuração utilizada, quem rodou, a duração do teste, ou seja, tem todos os detalhes aqui, acho que importantes para uma entrega, né? Ficou bem bacana mesmo. Legal? E qual a última novidade? Não, ainda a última, não é a última não, né? Tem mais duas. Na verdade, eu tenho
A última e o mais um bônus, tá? Ok. Na verdade, a penúltima, ela é uma funcionalidade que a gente não vai conseguir mostrar, mas existe uma razão. O Power BI, que é uma ferramenta que está sendo integrada aos poucos aí ao Visual Studio Online, é uma ferramenta de reporting, né? Ele ainda não está disponível para a nossa região Brasil. Né? Então a gente não vai conseguir fazer demo aqui. Mas basicamente o que está acontecendo? Aos poucos, os relatórios, todos os indicadores que a gente conseguia fazer lá no Reporting Services, no TFS On-Premises, ele vai ficar disponível no Power BI. Então a gente vai ter também essas informações nesse dashboard também no Visual Studio no TFS como serviço, que é o Visual Studio Online, tá? A gente espera ansiosamente que o serviço fique disponível para a nossa região em breve, mas quem quiser saber mais, enquanto não está disponível para a gente, dá uma olhada no blog post do Jeff aqui, né? Que ele fala bastante sobre a ferramenta, sobre tudo isso aí que é bem legal, não é isso, Vini? Sei. O Jeff, só para vocês terem uma ideia, é o Program Manager nessa parte de integração entre o Power BI e o Visual Studio Online. Se vocês quiserem procurar referências na internet, é ele que está escrevendo sobre toda essa integração, ele que cuida dessa integração, vale a pena o estudo para vocês. Vale muito a pena, né? Acompanhar as redes sociais dele também, o blog, acho que é bem legal. Isso. E agora sim, a última novidade, né? Até então a gente não conseguia fazer o publish de resultados de teste de outros frameworks que não MS Test. A gente tinha que até dava, mas não era trivial, não era out of the box, né? Não era da ferramenta. Agora eu consigo fazer com que a ferramenta exporte outros né? Outros frameworks de teste de unidade no build, né? Como funciona isso? Então, se a gente vir aqui para outra abinha, estamos explorando bastante o VSO hoje, a gente já criou um build aqui, vamos só editar ele. Então o que eu posso fazer? Né? Então eu tenho uma atividade de build, tá? Tenho uma atividade de teste, então eu estou executando aqui testes que estão contidos em todos os meus assemblies cujo de acordo com esse wildcard aqui, né, com esse critério. Depois eu tenho uma atividade aqui, que é Publish Test Results. E qual que é a novidade aqui, pessoal? Está aqui nesse combo, ó. Test Results Format. Eu posso escolher entre alguns frameworks. Olha só. Posso escolher o próprio, né, MS Test, né, o VS Test agora, né? Eu posso escolher JUnit, NUnit e XUnit. Ou seja, eu tenho uma gama de frameworks de teste que eu posso escolher e ele vai publicar os resultados e associar o build. Qual que é a vantagem disso? Quando eu vou no resultado de um build, lá no sumário do meu build, eu vou conseguir ver os resultados de teste, quanto de quanto passou, então fica muito mais amigável para eu gerenciar isso. Só para vocês entenderem o que é, né? O sumário do build é basicamente quando eu clico aqui e vejo isso. Tá? Então, o resultado é isso aqui. Ó. Eu tenho um teste de NUnit dentro do meu build e eu vejo ele no sumário. Antes eu não tinha esse tipo de informação aqui. Isso é bem bacana porque abre possibilidades, né? Porque se os times não são familiares com o MS Test, gostam mais do NUnit ou qualquer outro framework que esteja lá naquele combo, eles podem usar agora. Né? Inclusive o pessoal de Java que vai usar esse build VNext aqui já pode usar o JUnit, não é isso, Vini? É isso. E claro que o teste result, como vocês estão vendo aí, a gente tem aí o que a gente chama de release notes. Então, o teste result com certeza é um dos grandes indicadores da qualidade do seu software, né? Então, você tendo ele disponível já no summary, né, que a gente chama, fica muito mais fácil para ver se todos os testes passaram, se não passaram, quais que recusaram, e aí vai ficar bem interessante isso direto no sumário da build, em vez de você ficar indo dentro do log, do detalhe, e é bem difícil. Chegar muito, né? Navegação. E eu acho que com isso a gente chegou ao fim das nossas novidades aí. Acho que as 7 novidades estão bem informadas, só mostrando aqui para vocês enquanto a gente finaliza, que está o resultado do teste com o NUnit, tá? E, bom, para mim é isso, Vini. Quer finalizar? Quer mandar seu recado final? A gente queria agradecer aí
pessoal está assistindo o vídeo, cada vez mais pessoas estão acessando o YouTube. A nossa intenção aqui é trazer realmente novidades quentes do produto e para que vocês fiquem bem sintonizados, porque como o VSO, quem faz o deploy é a Microsoft, você não tem como falar para o seu time, pessoal, vamos estudar. Então, o intuito do vídeo é esse, pessoal, surgiu a novidade, acessem o vídeo que você já pode utilizar as novas features para que o time utilize sempre o que há de melhor na ferramenta e não fique esperando os updates igual no on-premise, que você tem que estudar mais. Aqui não, a gente já publica o vídeo para vocês acessam e começam a utilizar no dia seguinte. Isso que é bem legal. Legal. Eu coloco mais uma informação aí, o que é legal. Mesmo que você não use o Visual Studio Online, se você tem um TFS 2015 on-premise, se você acompanhar aí os deploys, acompanhar a gente aqui, quando vier o update, o próximo update que vai contemplar grande parte dessas novidades, você já vai saber como funciona. Então você já vai instalar o update 1 lá, já sabendo como usar as novas funcionalidades. Isso ajuda muito na produtividade, né? Hoje a gente já está com um delay de 4 ou 5 sprints, né? Entre o lançamento do TFS e o VSO. Quando sair o update 1, eles procuram casar essas informações, então você já vai estar coberto dentro do TFS on-premise também. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.